a questão do DEVA 11, Cara, isso HCTR 11? Porque tem gente que fala: "Eu tô legal, comprando, é oportunidade". tá. Você acha que é cilada Cara, agora? então esse fundo, a gente fez um relatório para os nossos assinantes na semana passada, e esse relatório, para deixar ele público, eu li o relatório, fiz um vídeo, tá no meu canal do YouTube lá. E aí, os principais pontos que eu vou trazer aqui, assim, é um fundo que está em situação complicada, porque os CRIs que eles investiram financiam empreendimentos que estão em situação complicada, muito multipropriedade, que é aquela fração de quarto de hotel, quando você viaja, o cara quer te vender uma fatia ali e tal. Tem muito loteamento também de empresas que estão, inclusive, em recuperação judicial, algumas delas. Eles tiveram exposição aqui no shopping Feira da Madrugada, né, que é um shopping popular aqui em Que São teve um Paulo, problema grande, né? também tá com problema. Então, assim, o fundo tem muito problema, tem muito problema. A gente recomendou a venda do HCTR, né, a venda do HCTR, a gente até trocou ideia no WhatsApp, né, há 1 ano e meio atrás, mais ou menos. Foi em março de 2022, ou seja, e a gente muita gente reclamou: "Ah, vocês estão doidos". Cara, quando a gente recomendou a venda, olha que curioso, né, ele pagava 1,40 por cota, mais ou menos, 1,45, e ele chegou a pagar 1,77 nos meses seguintes. Então, você fala assim, é totalmente contrário do que você está falando. Só que a gente estava apontando, não foi só a gente, não tô puxando, eu recomendei a venda, uma galera, né? Vários analistas profissionais recomendaram a venda baseada em fundamentos. Então, dupla exposição na dívida e no equity, coisa que acontece com o shopping Feira da Madrugada. O que isso quer dizer? Cara, você está investindo na dívida daquele empreendimento. Se o cara não te pagar, você vai lá tentar executar a garantia, mas você também está investindo na outra ponta. Ou seja, você está, bem entre aspas, emprestando dinheiro para você mesmo. Isso complica a tua negociação. Então, isso foi uma coisa que a gente apontou na época. Outra coisa, eles estavam com alguns CRIs, quando chegava na hora de começar a pagar a amortização, não tinha dinheiro para pagar. Então, os fundos faziam emissão e emitiam um novo CRI para pagar aquele, basicamente. Então, cara, isso é uma bola de neve. Então, a gente apontou o risco na época. Se esse fundo cair abaixo do valor patrimonial, ele não vai conseguir fazer isso. Dificilmente um fundo consegue emitir abaixo do valor patrimonial. A gente tinha esses riscos não eram apontados claramente no relatório gerencial. Melhorou até bastante o relatório gerencial, verdade seja dita. Então, assim, a gente tinha vários problemas que com o tempo se provaram realidade. Um pouco mais no HCTR, menos no DEVA, Versalhes, Tord, mas também tinha problemas semelhantes, né? Eles são a Devan e a Hectare, por exemplo, pertencem ao mesmo grupo controlador, eles têm CRIs investidos em empreendimentos ali em conjunto. Então, assim, o problema de um estava no outro, né? Guardado as devidas proporções ali, expostos um pouco mais, um pouco menos. Então, tudo isso impacta o quê? Aquilo que eu comentei no comecinho, na capacidade de distribuição de dividendo no futuro. A gente não quer receber dividendo? Esse dinheiro está vindo de onde? Desses empreendimentos. Será que tem condição de pagar? É hotel, multipropriedade. A gente estava vindo num período de pandemia. O hotel ficou vazio na pandemia. Será que o pessoal está frequentando? O cara compra uma multipropriedade, é uma compra emocional. Você vai viajar com a tua esposa, tua filha, seu filho, não sei se é menino ou menina que vai nascer daqui a pouco. Menina. Menina. Você vai para um hotel desse, é aquela compra emocional, cara. Pô, Andrezão, você não quer comprar uma fatia desse quarto de hotel aqui em Gramado? Aí sua esposa feliz, o sorriso no rosto da sua filha lá, você vai lá, vou comprar isso aí, cara. Só que aí o custo das famílias vai aumentando, inflação. Pode ser que você não pague mais, O né? pai de Tem um família problema. precisa pagar a escola, precisa pagar plano de saúde, será que ele vai cortar isso? A prestação da casa própria dele, às vezes. E comprou na emoção, né? Que é Comprou um na grande emoção. problema, que é fácil do cara desistir depois Então também, você né? tem um índice elevado de desistência, e são justamente esses contratos que são o lastro desses CRIs. Beleza, então assim, na nossa visão, se provou verdade, era algo muito arriscado e acabou dando problema. Daqui para frente, eu acho que a gestão, eu preciso partir desse princípio que eles até estão fazendo o máximo esforço para recuperar a distribuição, recuperar a cotação, recuperar a confiança do mercado. Mas são empreendimentos que são como business, pensando como business, na minha visão, tem gente que não concorda, eles ainda vão passar por dificuldade. Ainda tem uma elevada chance de passar por dificuldade. Então, mesmo somando competência da gestão, competência administrativa e tal, você tem que contar muito com o fator sorte. Assim, vale comprar hoje? Eu acho que não. Aí quem já tem deve manter, foi o que eu trouxe nesse vídeo que eu fiz lá no YouTube, é a seguinte ponderação. Eu não gosto de usar aposta para investimento. Não gosto. Eu gosto de investir em ativos que têm fundamento. Mas você precisa contar tanto com a sorte para a recuperação desses fundos, a variável sorte tem que estar ali nessa planilha sua, que a gente poderia chamar, vou apostar que esse fundo vai recuperar ou não. Aí eu jogo para o investidor. Quanto por cento do patrimônio que você poupou, deixando de sair para jantar com a tua esposa, com o teu marido, deixando de dar um presente pro teu filho, deixando de dar algo para você mesmo, quanto por cento deste patrimônio que você saiu de casa para trabalhar, ralou, você está disposto a apostar? Para mim é 1%, para o outro pode ser 50%. Tá? Quem tinha muito também, A gente recebeu mensagem de gente que tem 40% HCTR hoje, depois das perdas de 60%. E eu tenho um amigo meu que tem uma colocou ideia. 100% do percentual dele de fundos imobiliários no DEVA 11.
Uhum. Porque foi ganancioso olhando só a questão dos dividendos. Eu tinha DEVA 11, né? Até na época conversei com o Danilo, quando começou Uhum. aquele monte de coisa, né? A gente trocando ideia, eu falei, pô, Danilo, o que que você acha? O negócio tá feio. Porque claro que o Danilo acompanha muito mais A de gente tinha perto feito do que recomendação de eu. venda na época também. Exatamente, você tinha falado, olha, eu acho que pode ter mais problemas aí. E na época eu vendi e já tava ali num certo prejuízo também, cara. E assim, faz parte do game, né? faz Mas parte. eu tinha um percentual pequeno, né, Danilo, em DEVA 11. Não chegava nem a 5% da minha carteira de fundos imobiliários. Então, se pegasse o patrimônio total, não chegava a, sei lá, 1%. Então, aquilo lá me afetou muito pouco. Por isso que a gente fala tanto na questão da diversificação, para proteção do patrimônio. Então, a gente tem que saber fazer a coisa certa. Agora, Danilo, VGHF11 também, que é um fundo que o pessoal pergunta muito aqui pra gente. Cara, O que você gosta desse fundo? Eu vou pedir perdão só para te falar um lance dessa diversificação que eu acho importantíssimo. Quando você vai olhar a carteira feita por analista profissional, muito investidor quer investir. Eu vou investir tudo nesse fundo ou muito porque é o melhor fundo que eu encontrei. Cara, você vai para um analista profissional que só olha o mercado o dia inteiro, ele não tem o melhor fundo. Ele tem 10, 15, 20 sugestões na carteira. Porque ele sabe que ele vai errar em vários. Exato. E vai acertar em outros. Na ideia do profissional, obviamente, é acertar mais do que errar. Mas se errar, aquilo está diluído na diversificação. Exato. Quem tinha 20 fundos na carteira e tinha o HCTR, ele era 5% da carteira de fundo imobiliário. Não sofreu tanto? O cara não sofreu nada. Aquilo é 2,5% do patrimônio total do cara que ele recuperou em dividendos demais nesse período.